Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicado, que Deus possa estar alcançando e abençoando a sua vida através desta palavra que Deus colocou ao meu coração para transmitir ao seu coração. Logo após esta mensagem, esta palavra de Deus, eu quero fazer também a oração da fé, pedindo a Deus que te alcance, não só te salve, cure, liberte, mas que também te livre de todos os males que têm se levantado contra nós nesses dias de hoje, tá bom? Que Deus possa te abençoar e eu agradeço a Deus pela oportunidade e o privilégio que Ele nos concede de poder estar ministrando o Evangelho às pessoas que ainda, por conta desta pandemia, não podem ainda estar na igreja por causa que é grupo de risco, né? Menores de 14 anos, maiores de 60 e também aqueles que por algum motivo a sua imunidade se encontra baixa, mas até mesmo a imunidade eu creio que o nosso Deus é capaz de fazer subir para que você possa se livrar de todo esse temor, esse medo que tem assolado a vida e o coração das pessoas. Só quero que você entenda, nós temos um Deus, um Pai que cuida de nós e que através da sua palavra nos dá fé para que a gente possa vencer todas as adversidades, amém? Um pouquinho de atraso, mas nós vamos ministrar a palavra ainda de quarta-feira ao teu coração. Peço até perdão por não termos gravado, ter mandado na quarta-feira, mas está indo hoje tanto a palavra de quarta quanto a de sexta, e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 13, por gentileza, que é o segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 13. Amém, Jesus. Glória a Deus. Êxodo capítulo 13, nós vamos ler o versículo 17. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel armados. Esta foi a palavra, o início da nossa ministração de quarta-feira, o culto da Sagrada Família. Então, assim, a palavra de Deus está declarando, né, que quando Deus tirou com muito esforço, com muito poder, com muita luta, a Bíblia diz que foi com forte mão que Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito. Foi com muita dificuldade, né? Foi muita luta para que Deus pudesse convencer Faraó. E como que ele convenceu? Mostrando os sinais e os prodígios. Mostrando para Faraó e para os egípcios que existe apenas um Deus. E que esse Deus é o que comanda todo o céu e toda a terra. Com prodígios, com maravilhas, com poder, Deus fez com que Faraó libertasse o povo dele que estava escravo no Egito. Engraçado, foi o que eu falei no culto de domingo, complementando aqui essa mensagem. A Bíblia diz que o povo de Israel ficaram 430 anos no Egito e não conseguiram mostrar para Faraó e para os egípcios a existência de um Deus. O próprio Deus se encarregou de mostrar isso. Por quê? Porque o povo dele precisava mostrar, mas 430 anos, tanto tempo não foi o suficiente para que o povo de Deus mostrasse que ele servia ao Deus vivo. E foi o que eu comecei a falar no culto de quarta-feira. Será que nós temos demonstrado às pessoas da nossa família, nós temos demonstrado às pessoas onde nós trabalhamos, às pessoas que moram na rua da nossa casa, no bairro, onde nós estamos, as pessoas que nos rodeiam, elas enxergam, elas conhecem, elas entendem que nós servimos ao Deus, o único e poderoso Deus? Será que nós estamos fazendo notório para as pessoas que nós servimos a um Deus, que nós temos um Pai
A Bíblia diz que o povo 430 anos não conseguiu mostrar, mas Deus, com o seu poder, mostrou a Faraó que ele é o único e verdadeiro Deus. Só que a Bíblia diz que quando o Faraó permite o povo sair, a Bíblia diz que Deus não leva o povo pelo caminho mais perto, porque Deus ele sabia que quando, mesmo que fosse mais perto, quando o povo visse a guerra, quando o povo visse a dificuldade que eles enfrentariam, a palavra de Deus diz que Deus não fez ele ir pelo caminho mais perto, mas fez eles rodearem até ao Mar Vermelho. A palavra de Deus diz, olha, eu vou ler outra vez, diz assim, ó, 18, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel armados. Isso aqui foi o que eu falei ontem, na quarta-feira. A Bíblia diz que Deus, ele entendia que para o povo não lutar, eles preferem permanecer escravizado por uma situação. O que Deus ele observou é que o povo, vendo a dificuldade, a luta, eles não teriam força para lutar. Então, quando eles vissem a dificuldade, Deus sabia que o desejo do coração deles era, para não lutar, eles preferem viver aprisionados. Então Deus já imaginou, eles vão querer voltar para o Egito por causa da guerra. E o que a palavra de Deus nos orienta? Não retroceda. Não permita a guerra fazer você desistir do seu objetivo. Qual é o objetivo de Deus? A salvação para a tua casa, a salvação para a tua família, a salvação para o seu casamento. Não importa o que você tem enfrentado, o que Deus está dizendo é, lute. Você pode ver que o povo, mesmo armado, eles não queriam lutar. Eles preferem viver escravizado, por uma situação. Porque a Bíblia diz que eles saíram armados. Para que Deus armou o seu povo? Para que se tivesse algum problema, alguma luta, alguma guerra, que eles viessem lutar e guerrear. Mas aqui a gente percebe na palavra que o povo prefere se entregar à escravidão. As pessoas preferem viver aprisionadas por um problema do que enfrentar e lutar para que vença aquele problema. Muitas pessoas, elas aceitam a enfermidade com medo de lutar. Muitos pedem até a morte. Muitos aceitam ser escravos, de uma pornografia, escravo de um adultério, escravo de um vício, de cigarro, de álcool, de droga. Por quê? Porque ela prefere viver amarrada, aprisionada por aquele mal, ela se entrega, mas ela não decide lutar. A Bíblia diz que Deus tirou o povo de lá armado. Assim como Deus também te dá armas para que você possa enfrentar a situação que você está enfrentando, para que você possa enfrentar as suas adversidades. Só que a Bíblia diz que as nossas armas hoje, elas não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. A Bíblia diz que as nossas armas hoje, elas não são carnais, elas são espirituais. Ou seja, a cada culto, a cada palavra que você recebe, Deus te dá a arma para que você possa lutar contra esse problema que se levanta contra você. Esse problema do corona ou qualquer outro tipo de enfermidade, Deus a cada culto te dá a arma para que você possa lutar. Quantas pessoas estão desistindo da família? Ah, pastor, a minha nora, pastor, o meu filho virou a cabeça, não tem como fazer nada. Não tem sim. Deus te dá a arma para que você possa lutar. A verdade é que você quer desistir da tua nora, desistir do teu filho, do teu neto, de alguém, porque você está vendo a luta e a dificuldade que é. Mas Deus tem te dado arma para que você possa enfrentar as suas batalhas e pode ter certeza que com as armas que Deus tem te dado, você vai ter a vitória em nome de Cristo. Não jogue fora o teu casamento, o teu relacionamento por uma guerra, por um problema que você tem enfrentado. Deus tem te dado arma e com esta arma você vai vencer. Não volte atrás, não volte ao Egito, não volte a estaca zero. Você tem um objetivo, você tem um alvo e este alvo você vai alcançar, você vai acertar. Deus vai honrar você. Agora é necessário que você lute e lute até o fim com as armas que Deus tem te dado. Pode ter certeza que Deus vai te dar a vitória. É como diz, a palavra de Deus lá em 2 Samuel, vamos lá, segundo livro de Samuel 23,
Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, vamos lá. Nós vamos ler o versículo 11. Aqui a Bíblia fala sobre alguns valentes que Davi tinha ao seu lado. E eu vou falar aqui o feito de um. Está no versículo 11. Este homem chamava-se Samá, né? A Bíblia diz que Samá fazia parte do povo de Israel, o povo de Deus. E a Bíblia diz que o povo de Israel, eles plantavam e daquela plantação eles colhiam e com aquilo ali eles se sustentavam a si e as suas famílias. Só que a Bíblia diz que o povo de Israel plantava e quando chegava o momento de colher, os filisteus, o inimigo vinha, batia, matava e aquilo que o povo de Israel plantava, eles levavam para eles e deixavam o povo de Israel sem nada. O inimigo não tinha dó, ele não tinha piedade. O povo de Israel plantava, mas quem colhia era o inimigo. Era luta, era constante. Plantava, no momento de colher, os filisteus iam lá e levavam tudo. E a Bíblia diz que o povo de Israel estavam temendo o povo filisteu. E eles nunca lutaram. Aí no versículo 11 diz assim, ó. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, era muitos problemas, muita gente, onde havia um pedaço de terra, era só um pedacinho, cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Tinha um pedaço de terra que o povo de Deus plantava lentilha. Só que no momento da colheita, para eles sobreviverem, vinham os filisteus e levavam tudo. E o povo tinha medo. Quando os filisteus vinham, eles abandonavam aquilo que eles tinham, aquilo que era deles, que eles plantavam, e eles fugiam. Esse Samá um dia disse, não, peraí, chega. Até quando eu vou plantar e o inimigo que vai colher? Dessa vez pode até me acontecer algo, mas eu vou lutar. Olha o que ele decide. E a Bíblia diz assim, ó, 12. Este Samá, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus e o Senhor operou um grande livramento. Entenda, tem coisas que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que você precisa se levantar e fazer. Mas enquanto você se acovardar e não querer lutar, não tem como Deus te dar o livramento. Você pode ver que naquele dia ele resolveu, falou assim, não, até quando eu vou ficar fugindo? Dessa vez eu vou lutar. A Bíblia fala que ele pega a espada, se coloca no meio do pequeno pedaço de terra, cheio de lentilhas, e ele vai lutar ali sozinho contra os filisteus. Quando Deus vê a disposição dele em lutar, a Bíblia diz que Deus dá a ele um grande livramento. Deus não pode fazer nada por você se você não tiver coragem de decidir lutar. Mesmo que você não veja perspectiva de vitória, lute, porque a tua capacidade virá do Senhor. Agora Deus precisa ver que você saiu da zona de conforto e que você decidiu lutar. Quando você decidir lutar, assim como Samá, Deus também vai te dar um grande livramento. O que me chama a atenção, falei para as pessoas da igreja, é que quando Samá decide lutar, Deus lhe deu a vitória. Enquanto as pessoas estavam se acovardando, Deus não podia fazer nada. Eu fico imaginando quando ele pegou a espada e falou, não, dessa vez eu vou defender. Eu fico imaginando quantas pessoas que estavam fugindo dizendo, você está louco, Samá. Não vale a pena lutar por um pequeno pedaço de terra cheio de lentilha. E não tem tanto valor isso, para que se expor? E às vezes, irmão, muitas pessoas falam que não vale a pena você lutar pela tua casa. Esse pequeno pedaço de terra, essas poucas lentilhas, era um pedaço de terra, vamos dizer, é a sua casa. É o que Deus te deu, é o que você tem. E você precisa lutar pela tua casa, pelo teu casamento, pela tua família, mesmo que as pessoas dizem que não tem valor e que não vale a pena. Só aquele que ama sabe o valor que uma família tem.
E se a tua família tem valor para você, lute. Não deixe o inimigo vencer a sua casa, a sua família. Lute, se dispõe a lutar, porque Deus vai te capacitar e você vai vencer, eu tenho a certeza disso, em nome de Cristo. Para a gente finalizar, vamos lá no livro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, 2 livros aí antes de Salmos. Esther, capítulo 3. Estava falando isso aqui na igreja para a gente finalizar. A Bíblia diz que Deus ele permitiu o povo de Israel ser levado cativo à Babilônia. A Babilônia ali envolve vários reinos, onde um único rei domina sobre governadores e sobre príncipes. Ali diz que é a região dos persas e dos medos. A palavra de Deus diz que Deus permitiu o povo ser levado cativo para a Babilônia. Só que o povo cativo na Babilônia era diferente do povo que era cativo no Egito. No Egito era escravo, mas na Babilônia o povo tinha os seus trabalhos, podiam prosperar. Eles eram dominados por um reino, mas eles tinham a liberdade de poder trabalhar, não trabalhavam como escravos. Mas o que acontece? A Bíblia fala sobre o reino de uma fortaleza chamada Suzã, onde um rei daquele lugar reinava também sobre o povo de Israel. A palavra de Deus diz que esse rei, ele acaba por um problema na sua casa. A palavra de Deus diz que esse rei, o rei Assuero, tem um problema com a sua esposa, não vem ao caso agora aqui, você pode ler a história depois. Esse rei, ele deporta a esposa dele, é uma espécie de divórcio, ele não quer mais a esposa dele por uma desobediência dela. Naquela época a mulher não tinha muita voz, era o homem que mandava, principalmente o rei. Até para entrar na presença do rei, até mesmo a rainha tinha que ser convidada para estar. Ela não podia entrar ali sem ser convidada pelo rei, mesmo sendo seu marido. A Bíblia diz que um dia esse rei pediu para sua rainha Vasti, vir até a presença dela, e ela não foi simplesmente porque ele estava bêbado. Esse rei, depois que passou ali, depois que passou a sua embriaguez, tirou a sua mulher, não aceitou ela mais como esposa e se divorciando dela, para que você entenda assim. Passou um tempo, esse rei achou necessário se casar novamente. E ele fez ali um concurso onde as mulheres mais belas do seu reino passaria à frente deste rei, para que ele pudesse escolher novamente uma rainha que ele pudesse casar. O que acontece? Várias mulheres vão diante do rei, mas ele acaba escolhendo uma linda mulher do meio do povo de Israel. Essa mulher chama-se Radassa, a rainha, ela se torna a rainha Esther. Esta mulher, esta rainha, era judia, filha do irmão de um homem judeu chamado Mardoqueu. Os pais de Radassa morrem, de Esther, e Mardoqueu, seu tio, acaba assumindo ela e criando ela como filho. Mardoqueu tinha Esther como filho e Esther tinha Mardoqueu como pai. O que aconteceu? Neste reinado, tinha um homem que foi nomeado pelo rei o segundo homem mais importante daquele reinado. Esse homem se chama Amã. A Bíblia diz que o rei deu muito poder a esse Amã. E esse Amã, o rei declarou que todos aqueles que passassem por Amã, o rei declarou que era necessário que se prostrasse. Todos que passavam por Amã se prostravam. O único que não se prostrava era Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu era judeu, fazia parte do povo de Deus, e todos nós sabemos que aquele que é de Deus não pode se prostrar diante de nada nem de ninguém. O único que nós podemos nos prostrar é diante do nosso Deus. Diz a palavra: não me encurvarás diante de nada, nem de uma imagem, de homem, de nada, de ninguém, somente diante do nosso Deus. Não era por maldade que Mardoqueu não prostrava-se a Amã, era por causa da lei de Deus, não prostrará diante de nada. Quando Amã percebeu que Mardoqueu não se prostrava diante dele, a Bíblia diz que Amã se encheu de fúria.
E a Bíblia diz que Amã colocou no seu coração destruir a Mardoqueu, o judeu. E a palavra de Deus diz que Amã chega até fazer uma forca para matar a Mardoqueu. Todos nós aqui sabemos, Mardoqueu, pai da rainha, agora a rainha Esther. A Bíblia diz que ele faz uma forca na sua casa para matar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele, simplesmente por causa de um capricho, né, de Mardoqueu não se prostrar. Ele se enche de ira e ele pretende matar Mardoqueu. A Bíblia diz que ele não quer matar somente Mardoqueu, por tanta raiva, agora ele decide matar a Mardoqueu e todo o povo de Mardoqueu, que no caso que era o povo judeu. Quando Mardoqueu fica sabendo que Amã quer matar não só ele, mas todo o povo judeu, a Bíblia diz que Mardoqueu vai até o palácio, né, do rei Assuero, onde agora é casado com a sua filha, só que Assuero não sabia de que povo pertencia a Esther, né, porque quando se casou, o próprio pai Mardoqueu diz: não fale de que povo você é. Mas agora Mardoqueu e o povo judeu está em perigo. O que ele faz? Ele vai até a porta do palácio, né, com as suas vestes de pano de saco, em sinal de luto, de tristeza, né, porque o próprio Amã tinha declarado que os judeus ali iam morrer. Então ele vai até ao palácio clamar ajuda para a rainha Esther. Quando ele chega até o palácio, a rainha manda um eunuco perguntar o porquê que ele está na frente do palácio daquela forma. Ele fala: rainha Esther, o homem chamado Amã, que é o segundo deste rei, pediu ao rei Assuero que fizesse um decreto onde mostrasse a todo o povo desta província que os judeus precisavam morrer. Dá uma olhada no que aconteceu. Vamos ler aqui para não ficar naquilo que eu estou falando. A Bíblia diz assim, ó, capítulo 3, versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou pur, isto é, sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei deixar ficar. Se bem parecer ao rei, escrevas que os matem, e os porei na mão dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. 10. Então o rei tirou o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer. Então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província, e os principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei selou. A Bíblia diz que o rei Assuero, ele não só permitiu escrever que as pessoas que encontrassem os judeus, onde em qualquer lugar, em qualquer província do mundo, pudessem matar os judeus. E além de matar, aquele que matasse receberia ali 10.000 talentos de prata. Eu estava falando para a igreja que cada talento de prata equivale hoje a 6.000 reais. Esses talentos, 10.000 talentos de prata, é nada mais, nada menos que 60 milhões de reais hoje, que estava dando para que o povo aniquilasse os judeus. Dá uma olhada que situação. A Bíblia diz que na lei dos persas e dos medos, qualquer decreto assinado pelo rei com o seu anel não se podia revogar. Assinou, está assinado, aquela sentença teria que se cumprir. E o rei, o que ele faz? Ele tira o anel e ele dá a Amã. Amã não só faz o decreto, como tem a autorização do rei para assinar com o seu anel sinete. Ou seja, os judeus estão entregues à sua própria sorte. Olha a luta, a guerra que eles vão enfrentar. Vão morrer, já está decretado. Então o que acontece? Mardoqueu vai até Esther e pede ajuda para ela.
E Esther fala para Mardoqueu, pai, eu não posso entrar na presença do rei sem eu ser convidado. E já tem 30 dias que o rei não me convida nem para ter relação comigo. Eu não posso entrar. Se eu entrar sem ser convidado, se ele não levantar o cetro que ele tem na sua mão, eu sou condenado à morte. Eu não posso entrar. A Bíblia diz que manda o recado para o seu pai lá fora. E o pai manda o recado novamente para ela dizendo assim, Esther, não pense que por você ser a rainha hoje, e por você estar sentada no trono, e você ser casada com o rei, você vai se safar dessa morte, assim como qualquer um de nós. Ou seja, o que ele está dizendo, não se esqueça que já está assinado o decreto. Não pode voltar atrás. E não se esqueça que você também é judia. Você também faz parte do povo judeu. Ou seja, a sua cabeça também está na mira. E também, Esther, não pense que você está aí porque você é linda. Você está aí porque Deus te colocou. E será que Deus não te colocou aí para realmente lutar por nós nesses dias de hoje? Será que Deus já não sabia que tudo isso aconteceria e por isso que Ele te colocou aí? E eu falei algo muito importante para a igreja. Não é à toa que você serve a Deus. Deus te colocou nessa posição para que você viesse lutar pelo seu povo, para que você viesse lutar pela tua casa, para que você viesse lutar pela sua família. A Bíblia diz que Esther manda o mensageiro voltar ao seu pai lá fora e dizer para ele, o senhor está certo. Vamos fazer o seguinte, o senhor vai jejuar com todo o povo judeu 3 dias, sem água, sem comida. Eu e as minhas concubinas também da mesma forma. Nós vamos, eu e as minhas servas, nós vamos também orar a Deus, nós vamos jejuar 3 dias, não vamos comer nada nem beber nada. Depois de 3 dias eu vou entrar na presença de Deus e seja o que Deus quiser. A Bíblia diz que quando ela entra, depois de 3 dias, ela entra na presença do rei, creio eu, que com muito medo, mas o rei estende o cetro para ela e diz, o que você quer, minha rainha? Até a metade do meu reino eu te dou, se assim for o seu pedido, se assim for a sua vontade. A palavra de Deus diz que ela propõe ao rei um banquete, uma festa, e que nessa festa ela falaria o que ela queria. E que nessa festa era para chamar Amã, para que Amã também estivesse no momento que ela revelasse a Deus, revelasse ao seu marido, ao rei, qual era a sua vontade. A Bíblia diz que o rei convida o Amã, e depois de muitos dias, marcado o dia do banquete, estão ali o rei, Amã, Esther, os convidados, na sala do banquete que a rainha havia preparado. No dia do banquete, o rei olha para ela e diz, e aí, minha rainha, minha esposa, qual é a sua petição, qual é o teu requerimento? E ela fala assim, olha, o que eu peço ao meu rei, meu senhor, meu marido, se eu achei graça aos teus olhos, eu rogo, eu imploro pela minha vida. O rei, sem entender nada, pergunta, mas como assim você está pedindo a sua vida? Ela falou assim, ó, porque tem um homem no teu reino que colocou a perder a minha vida e colocou a minha cabeça em jogo e colocou a vida de todo o meu povo para passar pela espada. A Bíblia diz que o rei se enche de furor e pergunta, mas quem é o homem que fez isso? E ela estende a mão e fala, é esse mau Amã. A Bíblia diz que na mesma hora o rei fica enfurecido. E a forca que Amã mandou fazer na casa dele, o rei mandou enforcar Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Para você ver que quando o povo decide lutar, o que acontece decidindo lutar? A palavra de Deus diz que Deus foi com eles e que Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Só que não esquecendo, o problema ainda não está acabado. A palavra diz que aquilo que for assinado pelo anel do rei não se volta atrás. Ou seja, todo o povo está de olho nos judeus, para que pudesse matar por causa do decreto que tinha sido feito e por causa do dinheiro que aquele que fizesse a chacina receberia. A rainha diz assim, meu rei, mas acontece que está assinado o decreto, não tem como o senhor voltar atrás, revogar, acabar com isso. E o rei fala para ela, infelizmente não tem como, porque aquilo que é assinado na lei dos medos e dos persas com o meu anel não se pode revogar. Só que a palavra de Deus diz que aí entra a palavra de hoje. O rei pega o anel, entrega na mão de Mardoqueu, que é o pai de Esther, e fala para ele, pega o anel, faça um novo decreto, e com o meu anel você vai assinar.
E qual era o decreto que o rei queria que Mardoqueu fizesse? Olha só, no decreto não podia voltar atrás no que estava assinado. Ou seja, o povo podia continuar a ir atrás dos judeus para matá-los. Mas olha a oportunidade que Deus deu ao seu povo. Fazendo com que o rei entregasse o anel nas mãos de Mardoqueu. Mardoqueu pudesse escrever um outro decreto, não anulando aquele, porque aquele não poderia ser anulado. Mas o rei entregou na mão dele e mandou escrever o decreto. Pelas mãos do rei está assinado um novo decreto, que o povo judeu pode lutar pela sua vida. E todos aqueles que quiserem tirar a vida dos judeus, trazendo a morte, pode os judeus se defenderem, matando aqueles que quiserem vir para lhe matar. E a lei foi assinada. Conclusão, a palavra de Deus está dizendo que Deus não impediu os inimigos de se levantarem contra o povo dele, mas Deus deu o poder do povo dele lutar contra os inimigos que têm se levantado para destruir a sua vida. Nós hoje somos o povo de Deus. E tudo aquilo que vem contra nós, Deus também nos deu arma e poder para que a gente possa lutar, não só por nós, mas também pela nossa casa e pela nossa família. Não diga que Deus não te ajudou. Deus está te dando a arma, palavra de fé, palavra de esperança, para você se levantar e lutar por aquilo que você acha que é o certo, pela tua vida, pela sua casa e pela sua família. Deus não impediu o inimigo de lutar contra eles, mas Deus permitiu que o povo dele se levantasse e recebeu arma para que pudesse lutar. Que você receba essa arma hoje, que é a palavra de Deus, e que você parta para a batalha, porque eu tenho certeza que Deus dará um grande livramento. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante do Senhor e queremos agradecer o Senhor primeiramente por esta oportunidade de poder, ó Deus, receber o entendimento da palavra do Senhor. Louvamos o teu nome, meu Pai, porque hoje o Senhor nos fortaleceu. Louvamos o teu nome porque hoje o Senhor nos deu arma. E as armas são espirituais, para poder lutar pelo nosso objetivo, para poder lutar por nós, pela nossa casa e pela nossa família. Obrigado pela tua palavra, pela tua revelação, pelo teu entendimento. Obrigado por esta palavra de paz, obrigado por esta palavra de esperança. Pai, e com esta esperança, a arma que o Senhor nos deu, nós vamos partir para cima do nosso inimigo, dizendo que nós não vamos permitir que ele entre em nossa casa para destruir o casamento, para destruir o filho, para destruir o relacionamento, destruir, meu Deus, a família. Não, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal na vida, na casa, na família desta pessoa que está acompanhando agora esta palavra, que está recebendo agora esta oração, Pai, com a fé que eu recebi através desta palavra, eu repreendo este mal na vida, na casa desta pessoa agora, e eu digo e eu ordeno, inimigo, eu digo, demônio, sai do casamento, este casamento não te pertence, eu digo, sai da vida do filho desta mulher, deste homem, deste casal, eu digo, sai daí, espírito de incompatibilidade, de divisão, sai daí espírito de divórcio, de separação, sai daí espírito de contenda, sai daí espírito do vício. Esta casa não é tua, esta família não é tua, vai embora, sai daí agora, eu ordeno, eu exijo, em nome de Jesus, todo mal, nesta casa, nesta família, eu digo, sai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, a tua palavra diz que o Senhor está à porta e bate. Entra, meu Deus. A casa deste homem, desta mulher, pertence também ao Senhor. Entre, faça uma mudança, uma transformação. Leva a conversão àqueles que precisam de conversão. Eu abençoo esta casa. Eu abençoo esta família para a tua glória. Em o nome de Jesus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, abençoados!